Bem-vindo, bem-vinda ao canal Best TV. Daniel Paulista, fica ou sai do Esporte Clube do Recife? Vamos falar disso agora aqui no canal, conteúdo novo pra você. Maciel Júnior. E aí, minha gente? Daniel Paulista vai continuar à frente do esporte ou essa partida contra o Mirassol, a última derrota do Sport na Ilha do Retiro, no sábado, foi o último jogo dele comandando o Esporte Clube do Recife? Olha, eu vou dar minha opinião aqui. Se isso acontecer, e se a direção tirá-lo, ou se ele vier a sair, se ele pedir para sair, não, porque aí é uma decisão do treinador, não é? Ele não se sente bem no ambiente. Eu acho que aquela fala do Daniel no último jogo fora de casa, acho que foi contra o Atlético Mineiro, foi contra o Cruzeiro, ele sabe, foi mal compreendido pela direção de futebol, talvez por quem está comandando o clube, mas o Daniel falou, sabe, exteriorizou tudo que o torcedor está dizendo por aí há bastante tempo e que a gente vem falando há dezenas de dias aí, de que o time do Sport ou o clube cometeu muitos erros, que a gestão errou esse ano do começo ao fim, que é um ano assim trágico pro futebol, né? Até o feminino, né? Não é nem só no masculino, não. O Sport errou em tudo nesse ano, realmente ruim para o futebol. Se você pegar lá de trás, você vai ver um estadual ali, meia boca, mesmo campeão, mas a gente já falou aqui, perdendo pro Retrô na final, eliminação precoce, Copa do Brasil, Copa do Nordeste muito ruim, o brasileiro nem se fala. Então, o Daniel citou o que todo mundo já sabia, não descobriu a pólvora, né? Ele falou, na indignação que ele estava de ver o elenco dessa forma e o trabalho dele não fluindo, que não é culpa dele. Claro que alguns jogos você não pode isentar o treinador, mas que a campanha do esporte, a queda do esporte, né, o desempenho ruim no brasileiro, ela é fruto, ou elas são frutos de todos os erros cometidos esse ano pela gestão de futebol, por quem contratou aqueles jogadores lá atrás, por quem trouxe esses dirigentes de futebol aí com o DNA muito ruim e perdedor. Nessa gestão aí que não trabalha com muita transparência, sabe? Só diz as coisas reativamente, é depois que a imprensa fala ou depois que um torcedor questiona. E aí o Daniel não é culpado disso, não. Agora, se ele decidir sair porque não tá realmente, sabe, conseguindo tirar do time ou do grupo, né, dos jogadores, dos atletas, o que ele pretendia como jogador de futebol, porque você há de convir comigo que o Daniel é um ídolo do clube, é um cara histórico dentro do esporte. O Daniel participou de um dos principais títulos, se não o maior título do esporte no cenário nacional, que é o título de campeão de 2008. Da venda dele, o recurso dele, que se comprou o centro de treinamentos que hoje existe, né? Onde o esporte treina. Então ele tem história no clube, ele é quase um símbolo do clube. E aí, tá vendo isso ir por água abaixo e ele mesmo sendo questionado a todo instante. Embora a direção diga que, sabe, fez vistas grossas para o que ele falou, a gente sabe que atingiu de alguma forma o ego de muita gente. E o Daniel vive no ambiente e sabe. Meu pai dizia uma frase que é: quem calça o sapato sabe onde aperta. Se o Daniel tá saindo, vai pedir para sair, há quem diga até, porque tem muita gente falando muita coisa, né? Que ele já acertou com seus empresários, já conversou com a família, na coletiva ele não disse isso, mas a imprensa que pediu reserva, que vai conversar ainda com a direção. Se ele decidiu junto com a família dele, os empresários. Depois ele passará isso para os atuais dirigentes e talvez para a presidência do clube. Mas é muito ruim, porque eu ia dizer aqui, daquele acerto que a gente falou lá atrás, da direção, de ter trazido o Daniel, porque Daniel já foi contratado e eu vi lá no começo, lá na vinda dele, que foi o cara certo pro ano que vem. O Sport estava ali contratando o técnico da segunda divisão, o treinador da Série B, não é? Apontado até como um único acerto dessa direção. De repente agora a direção tirá-lo, eu não acho que eles iam cometer mais esse erro em cima de todos os outros erros que eles já cometeram. Mas compreenderei e vou assimilar aqui que se o Daniel decidir por isso, ele deve estar sentindo algo.
ou ele viu algo, ele está dentro do clube diuturnamente, com o elenco, treinando, trabalhando, ele viu que não consegue mais. Então, de marcar sua trajetória como o cara que rebaixou o clube, que desceu de divisão, talvez ele não queira isso no seu currículo, embora que a participação dele está ali. Não diretamente de queda, porque eu acho que o Sport vai cair não por causa do Daniel. Com a chegada dele vieram outros jogadores também para o elenco, que eu acho que fez o time jogar um pouquinho mais, a exemplo do goleiro Gabriel, do Mateuzinho, do Derek, né, e outros atletas que, não ao ponto de tirar o time da zona de rebaixamento, mas que o time passou a mostrar um futebol um pouco mais competitivo, passou. Então, sejamos justos com o Daniel e com estes atletas. Porém, vou entender se o Daniel realmente não quiser, sendo isso partindo dele. Agora, partindo do clube, para mim seria outro grande erro dessa gestão, caso eles demitam, venham a demitir o Daniel Paulista, ou se estremeceu por causa daquelas falas do Daniel lá depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Repito aqui, ele disse tudo que o torcedor está falando há bastante tempo, gente. São muitos erros. É muita coisa, sabe? As sete chaves que só se revela um pouco depois. Se decide tu toma uma definição por uma venda de uma operação de jogo. Não se passa para o seu sócio, para o seu torcedor. É preciso alguém saber lá atrás, né? No Rio de Janeiro, um influencer, um jornalista vai descobrir, aí depois reativamente vem as notas do Sport explicando. É o caso agora do Atencio, vem outra nota explicando. É o salário atrasado, que o Ambrosini diz que não está, de repente o presidente confirma que está. É fundo de garantia que está sendo depositado, alguém depois diz que não está. Então há um desentendimento assim, sabe? A falta de comunicação é gritante internamente no clube, e aí isso passa para as outras pessoas. Porque, repito aqui, tem sido uma comunicação não proativa, não transparente, muito mais uma coisa reativa para responder o que as pessoas estão falando, os comentários. Você vê quando o Sport posta qualquer coisa lá, é um turbilhão de crítica, né, de comentários ruins na avaliação do que fez essa gestão esse ano. Num ano, é bom a gente sempre reforçar aqui, viu? Num ano em que o Sport teve uma das maiores receitas da sua história. Ser rebaixado vexatoriamente, como lanterna do campeonato, deverá cair com algumas rodadas de antecedência, porque com o empate do Santos no final de semana, o Sport passou a ter uma diferença para quem sai de 15 pontos. Isso quer dizer 5 partidas. 5. Então, quando restar 5 jogos, se ele mantiver essa diferença, não é? Ou 4 partidas ali, ele vai poder conquistar 12. Com 15 era que o salvaria caso os outros não vencessem. Então, poderá confirmar o rebaixamento historicamente como um dos piores lanternas e com uma grande antecedência que vai ser realmente muito cruel para o time do Sport. Mas vamos aguardar aí os fatos, se o Daniel confirmará mesmo a sua saída. A tendência é essa, é o que está se comentando nos bastidores, de que ele já tem uma decisão tomada, ele individualmente, mas acho que o clube devia tentar convencê-lo a ficar, para não ir depois atrás de outro técnico, gastar mais, seriam mais custos para a direção, tanto na saída do Daniel com indenizações da sua comissão, trazer uma comissão técnica nova para começar um outro trabalho no ano que vem, né, num ano de Série B, num ano que vai ser confuso, com receitas baixas, porque vai cair muito, mais da metade do que o Sport recebeu esse ano, em termos de receitas aí para 2026. Vamos esperar no que vai dar essa história, se o Daniel Paulista realmente fica ou deixa a Ilha do Retiro. Boa, gente, dá o like aí se gostou do conteúdo, ativa o sininho para as notificações, se inscreve no canal do Best TV. Grande abraço.